convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os entre eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Pedro perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos lendo o capítulo 21 do Evangelho de São João quase inteiro. Quase inteiro porque fica faltando um trecho, a última parte, em que se fala da vida do discípulo amado. Se fala do discípulo amado João. A parte que nós lemos se concentra em Pedro,
O último capítulo de São João se concentra em Pedro e São João. E nessa parte, é muito interessante, vocês sabem disso, o padre já disse isso a vocês, o Evangelho de São João, ele tem uma finalidade teológica e catequética. Então São João não conta os detalhes, ou ele não narra somente a história, mas ele escolhe trechos da vida de Jesus, basicamente 7 milagres de Jesus e a sua morte e ressurreição, mas para, de modo muito simbólico, dar uma catequese ao povo, ensinar ao povo a fé católica em si. E aqui não é diferente no capítulo 21. E ele lembra de uma das aparições de Jesus, porque depois que Jesus morreu, os apóstolos saem de Jerusalém, alguns seguindo a Pedro, isso aqui é muito importante, seguindo a Pedro saem de Jerusalém e voltam para Cafarnaum, a sua terra natal, e o texto diz que eles voltam para viver a sua vida de antes, a vida de antigamente. Aliás, isso acontece muito com muitas pessoas que são cristãs, mas que num determinado momento da vida, quando se deparam com uma dificuldade da vida, aí a primeira coisa que ela questiona é Deus, e aí ela volta a viver a vida antiga e deixa de viver a sua vida junto de Deus ou da igreja. Isso acontece muito. E São João dá a entender que Pedro volta decepcionado junto com esses discípulos decepcionados. Aqui São João cita 5 discípulos, que está lá Pedro, Tomé, Natanael e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e o próprio João. E mais outros 2 discípulos que ele não diz o nome, mas se você olha a história dos evangelhos, você sabe muito bem, esses 5 discípulos são os desconfiados, e não só desconfiados, muitas vezes são os mais difíceis. Pedro negou Jesus 3 vezes, Tomé não acreditou, só acreditava se colocasse a mão. Natanael, na frente de Jesus, disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E depois, Tiago e João, que qualquer coisinha eles queriam mandar vir fogo sobre as pessoas, eram pessoas de temperamento duro, quando não queriam sentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus, queriam glória. Então eram pessoas difíceis, e eles voltaram decepcionados, e estavam ali, na beira do rio, e Jesus chega, já depois ressuscitado, e faz uma fogueira. Olha, essa fogueira de Jesus lembra uma outra fogueira, e você sabe qual? Foi na beira de uma fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Jesus faz uma fogueira, porque Jesus quer lembrar aquele episódio daquele dia, da negação de Pedro. Faz uma fogueira, e ali ele para e vê os discípulos pescando, e ele se finge de mendigo. Como é que nós sabemos de mendigo? Por essa expressão, moços, tem alguma coisa para comer? Essa expressão no grego, moços, ela diz da maneira como os pedintes, os mendigos da rua, pediam as coisas para as pessoas, principalmente para os homens. Moços, tem de algo para comer? De longe ele grita, e eles de lá da barca dizem: não tem nada. E aí aquele suposto mendigo, aliás, muitas vezes na sua vida, Deus vai aparecer como mendigo. Pessoas necessitadas, precisando de algo que só você pode dar. Deus aparece dessa maneira muitas vezes a muitos de nós que estamos aqui. E aí ele aparece e diz a eles: joga a rede para o outro lado, para o lado direito do barco. E eles jogam a rede e pescam uma quantidade de peixes tão grandes que eles não conseguem puxar essa quantidade de peixe. Não conseguem nem puxar, precisam de todos para puxar para fora a rede. E aí aquilo já acende algo no coração deles, porque esse acontecimento já tinha acontecido. Uma vez Jesus chegou em Cafarnaum e foi no chamado deles. Foi no chamado deles que Jesus faz a pesca milagrosa. Então João diz a Pedro: é o Senhor. Então Pedro veste a roupa
quem é que vai vestir a roupa para pular na água? Mas o evangelista lembra isso, ele veste a roupa para dizer assim: eu estou pronto novamente. Ele veste a roupa e pula na água e vai até o encontro do Senhor. E lá no encontro com o Senhor, Jesus está lá na fogueira, preparando um pão assado, o pão espiritual de sempre, que Jesus sempre preparou. E aí ele pede para trazer um pouco de peixe que eles tinham apanhado. Sabe, aqui a graça sempre supõe a natureza. Então o pão de Deus se mistura com os peixes que acabaram de ser pego. A graça supõe a natureza sempre. Deus age na natureza das pessoas. E ele traz lá os seus peixes. E aí acontece um diálogo muito importante e bonito. Porque quando Jesus manda trazer os peixes, lembra que eles não podiam carregar os peixes, puxar as redes? Aí de repente Pedro vai lá e pega sozinho com uma mão a rede e puxa sozinho a rede com 153 peixes. E esse número 153 peixes, ele é proposital, porque São João está dizendo aqui, olha, a biologia da época, os naturalistas da época, eles acreditavam que existia 153 espécies de peixe dentro do mar. Então ele diz assim, é como se dissesse assim, ó, todas as espécies de peixes, ou seja, todas as espécies, todas as raças, são cuidadas por Pedro. Quem não conseguia puxar a rede, quando Jesus aparece, ele puxa a rede sozinho, com toda essa quantidade de peixes. E ele traz esses peixes, e aí acontece o diálogo. Um diálogo bonito. Jesus diz, na beira da fogueira, lembrando aquele dia, e ele não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão. Simão é o nome antigo de Pedro, você não voltou para a vida antiga? Simão, filho de João, tu me amas? E a nossa linguagem para o amor é muito pobre, não é como no grego. Mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui é: Simão, filho de João, tu me ágape. Ágape é para dizer desse amor, esse amor divino, esse amor espiritual, esse amor que dá tudo, esse amor que entrega tudo. Tu me ama mais do que estes? E você lembra muito bem que Pedro, ele sempre, quando Jesus dizia assim, não, eu vou chegar em Jerusalém, eu vou morrer, eu preciso morrer, preciso cumprir a minha missão. E Pedro dizia assim, não, Senhor, eu não vou deixar que isso te aconteça. Pedro sempre se colocava como aquele que amava mais o Senhor. E aí Pedro responde, não, Senhor, tu sabes que eu filio-te, tu sabes que eu gosto de você, tu sabes que eu te amo como amigo, tu sabes disso. É como se Pedro dissesse assim, eu não vou mentir mais, eu vou reconhecer que eu ainda não alcancei esse amor, eu ainda não alcancei esse lugar, mas eu vou agora pelo caminho da humildade. A transformação de Pedro é muito bonita. E aí Jesus de novo, pela segunda vez, pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabe que eu sou teu amigo, eu gosto de você, tu sabes tudo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, e aí Pedro fica triste, porque lembra que tinha negado Jesus 3 vezes, e ele diz, Senhor, eu ainda não te amo com todo esse amor, mas eu quero te amar. Eu ainda não te amo com todo esse amor, mas eu quero te amar. E é interessante que nas 3 perguntas, primeiro São João coloca que Jesus diz assim, na primeira resposta, apacenta meus cordeiros. Está falando de cordeirinhos, cordeirinhos são aqueles que são novinhos. E no segundo momento ele já diz, no grego, apacenta então as minhas ovelhas. Mas o termo diz aquelas ovelhas jovens que ainda estão robustas. E na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, está dizendo daquelas ovelhas
formadas, aquelas ovelhas prontas. É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele assim: olha, mesmo os iniciantes, os avançados e já aqueles que já estão mais puros, prontos, todo esse povo de Deus, apacenta essas ovelhas para mim. Eu sei que você tem eu sei que você ainda tem as suas falhas e você ainda está crescendo no amor de Deus, mas aqui aparece o primado de Pedro. Mas Pedro, cuida do meu povo, seja chefe desse povo. E aí depois disso, depois desse diálogo tão bonito, então os discípulos realmente perceberam que era o Senhor que ali estava. E essa foi mais uma das aparições de Jesus depois de ressuscitado. Povo de Deus, aqui aparece Pedro como o chefe da igreja. Esse homem que tem as falhas humanas, como nós, e que não tem um amor perfeito ainda, mas que busca ter esse amor perfeito. E nós até hoje vivemos como esse Deus, vivemos buscando esse amor perfeito. E aqui, povo de Deus, se existe um caminho para nós, que é um caminho perfeito, que é o caminho da perfeição, é o caminho da humildade, é reconhecer o lugar onde eu estou. E é isso que fez de Pedro. Não é aquele Pedro gritão, aquele Pedro lá que ele dizia assim: não vou deixar que nada te aconteça, aquele Pedro falso, aquele Pedro que na hora do vamos ver nega. Não, é esse Pedro que vai dizer assim: não, Senhor, agora eu não sou mais esse não. Agora eu sou um homem da verdade, eu sou um homem da humildade. O caminho da humildade é o caminho que constrói qualquer filho de Deus e qualquer cristão. Esse é o caminho do reconhecimento de si mesmo. É o caminho de reconhecer o tamanho das suas forças, o lugar onde você está e dizer assim: olha, realmente eu ainda estou iniciando, mas eu estou percorrendo esse caminho. O caminho da humildade é o caminho da santidade, é o caminho que nos coloca em um lugar na vida em que ninguém pode contra você. Porque quem é que pode contra a humildade, contra a sua própria humildade? Ninguém pode. É o caminho que te coloca naquele lugar que é somente teu. É o caminho onde você não se debate na vida com as falsidades da vida, mas você reconhece, diz assim: olha, eu sou essa pessoa. Estou buscando aquilo que é a vontade de Deus. E aqui está claro, Deus não quer que você volte para Cafarnaum. Deus não quer que você volte para a vida velha, mesmo diante da dificuldade. Deus não quer que você volte, Deus quer que você sempre se coloque a caminho. Mesmo que tenha que reconhecer humildemente: eu ainda não estou nesse lugar, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não faço a vontade de Deus como deveria, eu ainda não sou um cristão como deveria, mas eu estou a caminho. E aí você reconhece e se coloca neste lugar. E é neste lugar que Deus trabalha. É neste lugar que Deus convoca Pedro e faz chefe da igreja. É neste lugar que Deus trabalha na tua vida. E Ele quer trabalhar na tua vida neste lugar, no lugar da humildade. E é isso que nós vamos pedir a Deus nessa Santa Missa hoje. O dom da humildade. O dom não somente da simplicidade, mas o dom da humildade. Deus não quer que você seja um ignorante. Deus não quer que você seja um coitado, uma vítima do mundo. Deus quer que você seja humilde, o que é muito diferente. Deus quer que você seja você diante dele. Um instante de silêncio. Eu preciso te perguntar nesta manhã: qual é as máscaras que você vai para diante de Deus? Deixa cair essas máscaras. E diz: Senhor, olha, eu estou nesse lugar. Eu estou no lugar da descrença, da falta de fé. Eu estou no lugar da soberba. Eu estou no lugar do sofrimento. Eu estou nesse lugar.
e parece que eu não consigo sair daqui. Mas eu coloco, Senhor, meu coração humilde diante de Ti, e quero viver a Tua humildade. Quero viver essa humildade que me alcança as coisas celestes, que me alcança as coisas do céu. Quero viver, Senhor Jesus. Quero lembrar com você um poema de Santa Teresinha. Não sei se o Rony consegue cantar. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus Em minha pequena em alma minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. O que agrada a Deus, O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. é a esperança, É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.